Glória a Deus, a paz do Senhor, boa noite. Passando aqui para deixar um versículo para nossa meditação. Glórias ao Senhor Jesus. Que se encontra 2 Reis e o capítulo 4. Eu vou ler o versículo 26. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. O 26 diz assim: Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa-a, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor não encobriu e não me manifestou. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Essa mensagem, glórias ao Senhor Jesus, fala sobre Sunamita e o seu filho. Glória a Deus. Eu creio que muitos conhecem a história da Sulamita, uma mulher que o Senhor deu ali um filho. Glórias ao Senhor Jesus. Mas aquele filho, ele cresce e de repente aquele rapaz, ele morre, né? E Deus tinha usado o homem de Deus, Eliseu, para, através daquele homem, prometeu a ela que o Senhor daria um filho. E ela até disse que ele não brincasse, porque ela já era uma mulher, vamos dizer assim, acredito eu que já com uma certa idade, ela mesma sabia que seria impossível. E ela chega a dizer para ele que ele não brincasse, né, com a serva de Deus, mas ele disse o que Deus tinha ordenado que ele falasse para aquela mulher, que ela seria abençoada com um filho. E aquele filho cresce, como eu já falei, mas num determinado tempo, aquele filho ele adoece e morre. Nisso, ela estava só em casa com seu filho, seu esposo estava no trabalho, na roça, com os trabalhadores. E ela ali manda um recado para seu esposo, que ele mandasse uma pessoa e ali um animal, que ela ia até o homem de Deus, mas que tudo ia bem, tipo assim, meu marido, não se preocupe, que tudo vai bem. E ali ela não participou do que estava acontecendo, que o filho já estava morto. E ela foi até aquele homem de Deus. Quando o homem de Deus viu ela distante, que reconheceu que era a Sulamita, ele pede para Geazi ir até a ela, perguntar se estava tudo bem. E Geazi pergunta: vai tudo bem com teu marido, com teu filho, contigo? E ela disse, ela estava com o filho morto em casa.
Mas ela disse para aquele homem: vai tudo bem, porque o que ela queria era chegar até o profeta. Ela não nem sequer disse para Geazi o que estava acontecendo. Ela queria chegar até o homem de Deus, né, para participar ali, para que ele pudesse fazer alguma coisa. Glória a Deus. Quando ela chega ali perto do homem de Deus, a palavra do Senhor diz que ela se ajoelha, que ela cai ali, ela pega nos pés do homem de Deus, ela tipo se abaixa, né? Ela se curva e ali cai aos pés daquele homem de Deus, tipo assim, me socorre. E ali Geazi tenta tirar ela, mas ali o homem de Deus disse: deixa-a, porque a sua alma nela está triste e amargurada. E o Senhor, aleluia, só até aqui. A sua alma está triste e amargurada. Então, mesmo com toda aquela situação tão difícil, ela não foi de estar falando, ela não foi de estar falando o problema a qual ela estava passando para ninguém. Ela foi até o homem de Deus, que ela sabia que poderia Deus usar para resolver o problema dela. E ela ainda diz, nessa mensagem, ela ainda diz para o homem de Deus, porque o homem de Deus pede para Geazi ir na frente. E na frente colocar o bordão dele sobre o moço, que é o filho da Sulamita. Mas a Sulamita diz para o homem de Deus, para Eliseu, que ela não iria sair ali de perto dele. Quer dizer que ela queria que ele fosse até o filho dela, porque ela não iria deixar ele. Então assim ele fez, glória a Deus. Ele foi até a casa da Sulamita, o Senhor usou ali ele, e o Senhor operou um grande milagre na vida daquele jovem. O Senhor, através do homem de Deus, ali orando, Deus deu a vida àquele jovem. E aquela mãe se alegrou. O que eu quero dizer nessa noite para nós é que nós íamos ser como essa mulher, porque muitas das vezes estamos passando por problemas e às vezes queremos falar para as pessoas, desabafar, como disse. Mas nós temos que ter sabedoria, porque às vezes tem pessoas que vai até querer saber o que é que você está passando, mas não é para ajudar. Às vezes só Deus sabe os pensamentos. Então você vai na pessoa, você pega a direção de Deus. Se você está passando por algum problema, você quer conversar, você quer desabafar, você vai procurar uma pessoa certa para você fazer isso. Procure uma mulher de Deus ou um homem de Deus que possa lhe dar bons conselhos. Não procure qualquer pessoa. Talvez que você está aí não esteja acontecendo em nome de Jesus, que nem a Sulamita, que estava com o filho morto. Mas talvez que você esteja com algum outro problema que está deixando, glórias ao Senhor Jesus, que está deixando sua alma triste, amargurada. Porque às vezes tem problema que nos deixa triste e nós ficamos também amargurados. Parece que não tem
mas a alegria é a cara fechada. As pessoas, até quem está dentro de casa, fala com você, você só vai, às vezes responde já na ignorância, entendeu? Mas eu quero dizer para você, procure o Senhor, procure buscar o Senhor, procure buscar uma pessoa de Deus que você confie para conversar. Não vá estar falando do seu problema para ninguém, para pessoas que não vai lhe ajudar. Aquela mulher, ela poderia ter falado até para o próprio marido dela, mandado dizer, olha, eu estou indo no homem de Deus porque o nosso filho morreu, né? Então, estou indo lá. E ele quis até saber, se você ler essa mensagem, você vai entender que ele quis saber. Não é o tempo de ir no homem de Deus, é o porquê. E ela disse, vai tudo bem. Tipo assim, não se preocupa, meu marido, que vai tudo bem. Então, o problema que você está passando, conte para Deus. Se não tiver ninguém para você contar, conte para o Senhor. O que está lhe deixando com a alma triste, abatida, amargurada. E Ele tem a solução para o seu problema. Eu não sei qual é o seu problema, mas o nosso Deus, Ele tem o poder de mudar a situação da sua casa, da sua vida. Tem tantas coisas que muitas das vezes passamos dentro do nosso lar que nos deixa muito triste, muito angustiada, muito preocupada com a situação. Às vezes é um marido, às vezes um marido que está desempregado, ou um marido que não está ouvindo o seu conselho, ou um filho ou uma filha que você fala e essa pessoa não lhe obedece e você fica preocupada. Às vezes é um familiar seu que você ama, que está passando por algum problema. Às vezes é um amigo ou uma amiga. Mas eu quero lhe dizer, assim como essa mulher sulamita confiou no Senhor, porque ela sabia que ela estava com um filho, porque o Senhor tinha usado o profeta para orar sobre a vida dela, e o Senhor abençoou ela com um filho. Então, naquele momento difícil, o filho dela morto, ela não contou para ninguém, nem para o vizinho dela, nem para o seu próprio esposo. Ela disse para o esposo, estava tudo bem, vai tudo bem. E ela foi em busca do homem de Deus para participar para ele. Ali ela acreditava com certeza, mesmo angustiada, ela acreditava que aquele homem de Deus alguma coisa iria fazer, porque como ele era um profeta de Deus, ela sabia que ele poderia orar a Deus e Deus enviar a resposta, a solução. E assim ela foi em busca daquele homem de Deus e participou ali para ele. Se você não tem ninguém para você participar, o que você está passando, para você conversar, desabafar, fale para o Senhor. Fale para o Senhor, somente para Ele, porque Ele tem o poder. Só o Senhor tem o poder de resolver o seu problema, de resolver o meu problema, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor lhe dê uma noite abençoada. Que o Senhor lhe dê um dia abençoado. Que o Senhor alegre o seu coração. Que o Senhor tire a tristeza, a angústia, o desespero, a preocupação que está lhe dando dor de cabeça.
Porque muitas das vezes a preocupação é tanto que dá dor de cabeça, que dá desespero. Mas que o Senhor Jesus, Ele tem o poder de acalmar a sua mente, o seu coração, fazer algo sobrenatural sobre a sua vida. Por isso, fique na paz do Senhor, confie no Senhor, busque o Senhor, leia a palavra e Ele é com você e Ele vai entrar com providência. Somente creia, somente confie, tenha fé, descanse no Senhor, porque do seu esposo, da sua casa, da sua vida, dos seus filhos, da sua família, o Senhor está cuidando, porque Ele tem o poder sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar. Então, o domínio tudo está sobre o domínio do Senhor. Deus é que manda em tudo, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. No nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Amém.